Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre os trágicos fins dos 12 apóstolos de Jesus. Todos conhecemos suas histórias como discípulos que seguiram Jesus e espalharam suas palavras. Mas você sabe como cada um deles terminou suas vidas? Vamos descobrir isso juntos. Os 12 apóstolos eram um grupo seleto de homens escolhidos por Jesus para serem seus seguidores e discípulos. Eles eram Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. Antes de serem chamados por Jesus, os apóstolos tinham profissões diversas. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Mateus era coletor de impostos. Simão era um zelota, um grupo que lutava pela independência judaica. E Judas Iscariotes era um homem de Queriote. Jesus os chamou para serem seus seguidores e discípulos, prometendo que os faria pescadores de homens. Eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus, aprendendo com seus ensinamentos e testemunhando seus milagres. Durante seu ministério, Jesus realizou muitos milagres na presença de seus apóstolos, como acalmar uma tempestade no mar da Galileia, alimentar milhares de pessoas com apenas alguns pães e peixes, e ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Os apóstolos também ouviram os ensinamentos de Jesus sobre o amor, o perdão e o reino de Deus. Jesus tinha uma relação próxima com seus apóstolos, os preparando para a missão de espalhar o evangelho após sua morte. Ele os instruiu, os corrigiu quando necessário e os amou como um pai ama seus filhos. Os apóstolos, por sua vez, o seguiram fielmente, apesar de algumas dúvidas e falhas ocasionais. A traição de Judas Iscariotes e a crucificação de Jesus foram eventos marcantes que abalaram profundamente os apóstolos. Eles viram seu amado mestre ser condenado e morto, mas sua ressurreição, 3 dias depois, os encheu de esperança e determinação para continuar sua obra. Após a ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos saíram pelo mundo pregando o evangelho, cumprindo o mandato de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Eles enfrentaram perseguição, oposição e, eventualmente, o martírio por causa de sua fé em Cristo. Os apóstolos. Pedro, também conhecido como Simão, ele foi um dos mais próximos de Jesus e é famoso por ter negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Pedro passou por muitos anos pregando e acabou indo para Roma. Lá, durante o reinado do imperador Nero, ele foi preso e condenado à morte. Diz a tradição que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. André, irmão de Pedro, também foi um grande evangelista. Ele viajou muito, pregando em lugares como Grécia e Ásia Menor. Segundo a tradição, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, na cidade de Patras, na Grécia. Ele teria pregado enquanto estava preso na cruz até seu último suspiro. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, o maior, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Ele foi morto por ordem do rei Herodes, por volta do ano de 44 depois de Cristo, em Jerusalém. Ele foi decapitado e sua morte é relatada no livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. João, irmão de Tiago, é conhecido como discípulo amado, diferente dos outros. Ele teve uma morte natural. Antes disso, ele sofreu muita perseguição e foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Após seu exílio, ele teria voltado para Éfeso e morrido de velhice. Filipe pregou em lugares como a Frígia, na atual Turquia. Ele foi martirizado na cidade de Hierápolis.
Algumas tradições dizem que ele foi crucificado, enquanto outras dizem que ele foi apedrejado até a morte. Bartolomeu. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, pregou na Índia e na Armênia. De acordo com a tradição, ele foi esfolado vivo e depois decapitado por sua fé. Mateus. Mateus, ex-cobrador de impostos, escreveu o evangelho que leva seu nome. Ele pregou na Etiópia e, segundo a tradição, foi martirizado por apedrejamento ou possivelmente por espada. Tomé, famoso por sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus, viajou para a Índia para pregar. Ele fundou várias comunidades cristãs lá. De acordo com a tradição, ele foi morto por lanças por soldados locais. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, o menor, pregou na região do Egito. A tradição cristã diz que ele foi crucificado na cidade de Ostracina. Tadeu, também conhecido como Judas, Tadeu Lebeu, pregou em lugares como a Mesopotâmia. Ele foi martirizado e há diferentes relatos sobre como ele morreu. Alguns dizem que ele foi morto com uma clava, enquanto outros dizem que ele foi morto a flechadas. Simão, o Zelote, viajou para a Pérsia e outros lugares. A tradição diz que ele foi cerrado ao meio, um tipo de martírio muito brutal. Judas Iscariotes. E finalmente, Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, ele entregou Jesus às autoridades por 30 moedas de prata. Depois de perceber a gravidade de sua traição, Judas se enforcou, consumido pela culpa. Apesar de suas mortes trágicas, os apóstolos permaneceram fiéis a Jesus até o fim, espalhando sua mensagem de amor, perdão e salvação por todo o mundo conhecido na época. Eles enfrentaram o martírio com coragem e fé, sabendo que Jesus havia ressuscitado e que seu reino não teria fim. Os 12 apóstolos de Jesus desempenharam um papel crucial no início do cristianismo. Eles deixaram tudo para seguir Jesus, testemunharam seus milagres e ensinamentos e depois saíram pelo mundo pregando o evangelho, mesmo enfrentando perseguição e morte. O exemplo de fé, coragem e sacrifício dos apóstolos continua inspirando cristãos até hoje. Eles nos lembram da importância de seguir a Jesus com determinação, mesmo diante das adversidades, e de compartilhar sua mensagem de amor e salvação com o mundo. Que possamos honrar a memória dos apóstolos, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, espalhando sua luz em nosso mundo. Que suas vidas e mortes trágicas nos inspirem a sermos fiéis discípulos de Cristo até o fim.